que é que os pais fazem com os filhos confinados em casa e o que é que os filhos fazem com os pais confinados em casa? Este é o tema que nos traz hoje para mais uma conversa sobre o país que se segue. Um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre este tempo de pandemia que estamos a viver, mas sobretudo sobre o país que estamos a construir para depois da pandemia. Hoje a nossa convidada é a pediatra Maria do Céu Machado, é professora de pediatria na Faculdade de Medicina de Lisboa, é membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, é autora de diversos artigos, incluindo um ensaio sobre precisamente adolescentes, editado aqui pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Olá Maria do Céu, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Olá, muito obrigada. Maria do Céu, além da sua enorme experiência, continua ao longo deste período que vivemos a fazer muitas teleconsultas, falando com muitos jovens, com muitos adolescentes. Qual é a sua percepção sobre a forma como eles estão a lidar com esta pandemia? É engraçado porque é extraordinariamente variável. Eu tenho desde adolescentes de 15, 16 anos interessadíssimos nas notícias e, portanto, que veem 3 telejornais por dia, ouvem rádio para perceber o número de casos, o número de mortes, o que é que se passa com o coronavírus, o que é que se sabe sobre o coronavírus. Como tenho outros completamente desinteressados e focados em jogos de computador o dia inteiro, e depois, enfim, a adolescência já é uma fase não fácil. Eu tive uma vez um adolescente que me disse de uma maneira muito engraçada que a adolescência é a fase em que os pais se tornam difíceis. Realmente, estarem todos fechados em casa. E isto tem uma certa razão, esta frase, porque o adulto sente-se um bocadinho inseguro em frente ao adolescente exatamente porque não sabe como lidar, até porque o adolescente de uma vez reage de uma maneira e da vez seguinte reage de uma maneira diferente. E, portanto, o adulto também se sente inseguro e também varia as reações. Agora, se isto já acontece normalmente, quando estão todos metidos dentro de casa, é um bocadinho pior. E há realmente mais conflitos. Há maior ligação entre as famílias, o que eu acho muito positivo e que no futuro será bom. Nunca tanto tempo tiveram os filhos com os pais e os pais com os filhos. Mas, obviamente, que o estar confinado num espaço é gerador de conflito. E, portanto, é preciso ser muito diplomático e respeitar, e no caso dos adolescentes, respeitar a privacidade. Se eles querem ficar o dia inteiro fechados no quarto, ficam o dia inteiro fechados no quarto. Embora eu tenha aconselhado e continuo a aconselhar a pais e filhos organizarem o seu dia, organizarem a semana até, de forma a ter uma rotina. Ou a hora de acordar, que não deve ser às 10, às 11 ao meio-dia, porque depois não têm sono à meia-noite ou à 1 da manhã. Acordar, por exemplo, às 9. O tempo de jogar, o tempo de fazer exercício físico, o tempo de estudar, o tempo de ir para a cozinha experimentar novas receitas. E isto, as crianças e os adolescentes podem ser envolvidos nesta organização e nesta rotina, ou na criação da rotina. E é engraçado que são muito criativos e, portanto, lembram-se de jogos em família, lembram-se de atividades que podem fazer em comum e sentem-se também envolvidos. E isso melhora um bocadinho esta tensão familiar que existe. Para responder mesmo à sua pergunta, quando estamos em teleconsulta é um momento de alegria, porque é que diminui a tensão familiar. Eu com os adolescentes utilizo sempre a mesma técnica, que devo utilizar, seja em consulta em presença, seja agora, que é ouvir o que os pais têm a dizer, normalmente é dizer mal, e depois os pais saem da sala e eu converso só com o adolescente e depois no fim chamamos os pais e conversamos com os pais o que o adolescente quer que seja conversado e não mais do que isso. Se o adolescente me contar qualquer coisa que não quer que os pais saibam, eu respeito isso. E, portanto, sinto que o fazer teleconsulta, e muitas vezes tem sido por minha iniciativa, eu tenho uma lista de todos os que sigo, e telefono eu, marco, para a semana vamos conversar meia hora, e isso é um momento de descompressão e de alegria, eu acho que é. Uma das coisas que costuma dizer é que há muitas crianças e adolescentes que são demasiado protegidos pelos pais. Nesta pandemia revelou-se ou revela-se uma impreparação para a diversidade ou pelo contrário há uma convocatória para a maturidade?
É as duas coisas. Repare, como a ciência e a medicina evoluíram nas últimas décadas e se sabe muito mais, e os pais investem muito mais nos filhos e têm muito mais informação e conhecimento, não só informação, e, portanto, protegem dos acidentes, e protegem dos maus encontros, e protegem das doenças, e protegem disto e daquilo, enfim. E, portanto, as crianças acabam por estar numa espécie de uma redoma, a maior parte das vezes. É engraçado até que acontece muitas vezes, e eu sinto isso, que há uma enorme proteção até aos 9, 10, 11 anos e depois, de repente, ao contrário, aos 11, 12 anos, que é os pais acharem, bem, estás adolescente, já estás crescido e, portanto, tu agora tens que tomar conta de ti. Até quando tem uma doença crónica, tu agora tens que ver os sintomas dos medicamentos, tu agora tens que tomar conta disto, ou, enfim, qualquer coisa. E às vezes de forma exagerada, porque uma criança de 12 anos não é propriamente um adulto. Mas, em geral, realmente as crianças estão super protegidas. Repare, não se vê crianças a brincar na rua, até uma certa idade não se vê crianças a andarem sozinhas na rua, entre outras coisas. O ter a ideia de que o mundo parou, praticamente, Portugal parou, o mundo parou, porque há um perigo que nos ameaça a todos, pequenos, grandes, enfim, mais os avós, isso é uma coisa engraçada também que tem preocupado muito as crianças e os adolescentes, que é saber se o avô está bem, se a avó está bem, e há muitos testemunhos, tenho muitas saudades da minha avó, do meu avô, não posso ir dar um beijinho, e de repente perceberam a vulnerabilidade dos velhos. Isto é um fator novo também, porque com o aumento da esperança de vida, o que acontecia há gerações atrás, que os avós viviam até aos 60, até aos 70, e portanto uma criança crescia e já tinha, muitas vezes, antes dos 10 anos, antes dos 10 e 20, já tinha tido contacto com a morte de um avô ou de uma avó, que a morte era mais precoce. Agora não é? As crianças têm avós, bisavós com 80, com 90, e de repente perceberam, para quem olham de forma considerando quase como os pais mais velhos, e agora de repente perceberam que são vulneráveis, que podem morrer, que podem sair da vida deles, desaparecer da vida deles. Isso tem sido uma inquietação, mas isso é bom porque tudo quanto seja, até mesmo os conflitos que eu falei há bocado, eu há bocado não disse, servem para aumentar a resiliência e aumentar a maturidade. E o que é a resiliência? Vamos explicar. A resiliência é um termo usado pelos engenheiros para testar a resistência falar na resistência dos materiais. Por exemplo, com o calor, o metal aumenta de volume, mas depois volta ao lugar quando está menos calor ou quando está mais frio. E isso começou a ser aplicado por psicólogos às crianças e aos adolescentes, e pode ser aplicado aos adultos também, que é a capacidade que se tem de resistir a uma contrariedade. Ou seja, a criança ou o adolescente tem uma contrariedade, está em casa, está fechado, não tem os seus amigos, não tem a escola, sabe do coronavírus, sabe que os avós são vulneráveis, qualquer coisa. E pode ficar perturbado, pode reagir de forma a ter uma primeira reação negativa, de frustração, de raiva, de injustiça. Aliás, um parênteses, os adolescentes têm muito a noção da injustiça e sentem-se muito infelizes quando acham que as situações são justas. Mas depois têm que ter capacidade de ultrapassar essa situação, e isso chama-se resiliência, que é ter conseguido ultrapassar isso construindo uma solução para eles próprios, dizer, muito bem, eu agora quando isto acabar vou visitar mais os meus avós, ou vou telefonar mais, ou vou ligar mais aos meus amigos, ou vou gostar mais da escola, porque de repente percebeu que há aqui qualquer coisa que desestruturou toda a nossa sociedade, ou a forma como nós vivíamos, não desestruturou a sociedade, mas enfim, a forma de sociedade que tínhamos. E portanto, isto faz-os ganhar resiliência, pais e filhos, deve fazer. E eu não acho mal, nem acho que seja problemático haver uma certa tensão e a certa altura, hoje ou amanhã, ou de vez em quando, haver ali uns conflitos, uns choques, o adolescente dizer ou a criança, não faço, não quero, fecho-me no quarto, o pai berrar porque está mais enervado, ou a mãe, desde que depois consigam ultrapassar isso e se sentem, conversem uns com os outros, e realmente nós estamos aqui
a passar um bocado fechados, é natural que sejamos mais ansiosos e mais nervosos, mas somos família, estamos aqui todos juntos, estamos saudáveis, vamos lá fazer aqui qualquer coisa juntos. Tem que ser... Portanto, mais tolerância, não é? Uns com os outros. Exatamente. Falou há pouco na organização, na necessidade de organização, já falou de horários. Que mais cuidados é que devem ser seguidos na organização e na própria construção dessa organização? Há aqui há um aspecto que me tem preocupado nestas conversas telefónicas que tenho tido, que se chama teleconsulta, que é a falta de exercício físico, de ginástica. Muitos, mas mesmo muitas famílias não construíram, ao construir esta rotina, ao fazer esta organização, não tiraram meia hora por dia, que seja meia hora para fazer em família exercício físico. As crianças mais pequenas, há imensos vídeos no YouTube, quer dizer, ninguém pode dizer que não tem exemplos, que não sabe como é que há de fazer. Porque no YouTube há desde para crianças pequenas, bebês, adolescentes, adultos, jovens adultos, rapazes, raparigas, enfim, um mundo de tutoriais. Agora, há realmente uma meia hora que pode ser feita em família e que deve. E, por outro lado, deve-se olhar com cuidado para o tipo de alimentação que se está a fazer. Há tendência para comer mais doces, a família começa a fazer bolos, a comer chocolate. O chocolate é um antidepressivo e, portanto, o açúcar é um antidepressivo e, portanto, nestes dias acho que todos nós precisamos de um bocadinho de chocolate. Há tendência para comer mais cereais, há tendência... E, portanto, pode acontecer que num país como Portugal, que nós já tínhamos um número significativo de crianças e jovens com excesso de peso e com obesidade, poucos com obesidade, mas muitos com excesso de peso, no fim deste confinamento, ter-se agravado não só as situações destes que já tinham excesso de peso, como as situações de quem tinha um peso normal e ficou com excesso de peso. E como nós todos sabemos, é muito mais complicado perder peso do que ganhar peso, é muito fácil ganhar peso. E também, como sabemos, mesmo que a alimentação seja o mais saudável possível, se não houver exercício físico, que aumenta a resistência periférica à insulina, vamos engordar na mesma. E, portanto, o sair, dar uma volta ao quarteirão, a mãe ou o pai com um filho, uma volta pequena, como é permitido, a correr ou a passear. E, além disso, de manhã ou à tarde, no fundo, a pessoa pode olhar pela janela e ver não há muita gente. Há uma hora que é possível que toda a gente passeie ao cão, que é entre as 5 e as 6 da tarde. E, portanto, entre as 5 e as 6 da tarde não se pode passear o cão. Nem se pode sair à rua. Mas olhar pela janela, ver uma hora em que realmente há pouca gente na rua, dar uma volta e, para além disso, fazer o exercício diário. Por outro lado, e ainda em relação à saúde, há outra preocupação que é a saúde mental. Nós já estávamos a perceber na sociedade, e não é na sociedade portuguesa, é na sociedade portuguesa, mas é de forma geral no mundo, que tem aumentado os problemas de saúde mental nas crianças e nos jovens. Os serviços de saúde mental são serviços que em muitos países não têm uma grande organização, não há muita resposta para problemas simples. Há resposta para problemas complicados, não há para problemas simples. Mas muitas vezes os problemas simples são os que se tornam complicados se não forem lidados quando são simples. E realmente, porque nós sabemos que, por exemplo, é entre os 5 e os 10 anos que aparecem ou dão os primeiros sinais, algumas situações de problemas de saúde mental no adulto, como a bipolaridade, a ansiedade, déficit de atenção, a depressão. E se não estamos atentos a esses sinais, realmente podem se agravar. E num período de confinamento pode haver agravamento e isso vai ter consequências para o futuro individual. E, portanto, eu acho que neste caso é sempre bom os pais estarem muito atentos. Os pais têm que estar sempre muito atentos. Os pais não devem interferir, estar sempre a perguntar: estás bem, sentes-te bem, qualquer coisa, mas estarem atentos a alterações na forma da criança estar. E se realmente é uma criança que mudou o seu humor, um adolescente, mudou o seu estado de humor, e isso é consistente. Mudar um dia não tem importância, mas é consistente. Ou se chora com facilidade, por exemplo, uma raparigas choram mais que rapazes.
ou se irrita sem razão por pequenas coisas, etc. Acho que os pais devem tentar falar com o médico, o pediatra, ou com o médico que segue habitualmente a criança, no fundo, de forma a que, enquanto estamos confinados e não é possível haver consultas, que haja alguma conversa do médico com a criança ou adolescente e possa prevenir que essa situação se agrave. Ou seja, nós estamos a falar de uma fase em que se está a formar a personalidade. Já falou agora mesmo sobre os impactos que a contenção pode ter do ponto de vista de saúde, não apenas física, mas também mental. Há outros impactos. Que impactos é que pode acontecer, por exemplo, na educação? Na educação, pois, na educação, eu não sei bem, porque há agora, eventualmente não, já foi decidido pelo governo que não vai haver terceiro período escolar, as matérias ficaram a meio, exatamente a meio, o ensino, enfim, o que eu me tenho apercebido é os professores têm mandado muitos trabalhos e tal, as crianças e os adolescentes lá vão fazendo alguns trabalhos, e agora vai haver a escola na RTP, mas que era para começar hoje e afinal só vai começar para a semana. 1 hora por dia, a preocupação maior aqui, há duas preocupações. Em relação às crianças mais pequenas, se os pais estão os dois em teletrabalho, é difícil estarem ao mesmo tempo a tratar de crianças pequenas. E, portanto, temos visto reportagens na televisão de famílias em que estão os dois em teletrabalho e depois têm 3 filhos com 1 ano, 3 anos, 5 anos e realmente um berra, o outro chora. É extremamente difícil. Se têm crianças em idade escolar, eles estão em teletrabalho, eles se calhar têm que interromper o teletrabalho para abrir a televisão, ter a certeza que o miúdo está ali, que está com atenção. Quer dizer, um miúdo de 6 ou 7 anos, não vamos chamar miúdo, uma criança de 6 ou 7 anos, não tem a capacidade de se sentar sozinha em frente à televisão e estar ali 1 hora atento à escola, tem que ter ali provavelmente um adulto ao lado. E, portanto, tudo isto são problemas. Isto é em relação aos mais pequenos. Em relação aos mais velhos, é a matéria que fica por dar. Há adolescentes que iriam entrar na faculdade para o 12º. Aos 11º tem exame, o exame ainda por cima este ano em moldes diferentes do habitual, e portanto eles estão um bocadinho ansiosos com isso. E ontem foi anunciado, como sabem, ontem, que o facto de metade da matéria estar por dar, as avaliações eventualmente serem menos justas do que é costume, que não quer dizer que não haja retenções, que nós vimos chumbos aqui há uns anos. Isto é um bocadinho problemático, não é? E acho que vai, além de causar situações de injustiça, acho que vai ser dificilmente perceptível por alguns, principalmente aquele estilo de crianças e adolescentes que têm um primeiro período mais ou menos, o segundo período mau, até com alguma negativa, e que, portanto, esperavam no fim do segundo período e no terceiro período recuperar e passar o ano. E há muitos assim. E, portanto, não sei bem como é que isto vai acontecer. E aqui eu penso que, para além de haver esta organização dos professores e em relação às aulas na televisão, e que é uma organização genérica para todos os alunos, que deviam identificar os problemáticos e os que estão em risco de retenção e fazer algum trabalho especificamente com esses individualmente, através do computador, através de qualquer coisa, através de uma plataforma, através de qualquer coisa, porque senão eles sinceramente não vão ter a mesma oportunidade. Agora, ainda há mais duas situações que eu acho que são importantes nesta fase. Uma é a solidariedade, de repente também estas crianças super protegidas no seio da família, que muitas foram crescendo de forma egoísta, porque é assim que nós criamos as crianças, tão viradas para a família que antigamente estava centrada no pai, agora está centrada na criança, quer dizer, aquele casal pensou aquela criança que é ideal e depois o resto da vida daquele casal é muito centrado na criança ou nas crianças. E, portanto, a criança percebeu e percebe-se que há outras crianças noutras condições, há outras famílias, vejo notícias com outros países com problemas terríveis, na Índia, no Irão, sei lá, e portanto, de repente percebe-se que o mundo não é aquele mundo dourado em que ela vive.
Eu acho que isso e isso desenvolve a solidariedade e a vontade de ajudar e a vontade de fazer qualquer coisa. E por outro lado a informação, porque a maior parte das crianças e dos adolescentes acaba por ter pouca informação da vida. Tem informação da escola, muita, tem informação das redes sociais, então os adolescentes trocam 100 mensagens, 100 SMS por dia em média, os portugueses, mas têm pouca informação do que não é ali também do mundo deles. E isto com a família toda a ver o Jornal da Noite, com a família toda a falar neste problema, e eles a fazer perguntas, obviamente que aumenta a informação e aumenta o conhecimento e aumenta sem ser de uma forma, aumenta com uma dimensão muito maior do que era a dimensão que tinham costume, isso é bom. Portanto, isso alarga, não é? Alarga as perspectivas e o horizonte, porque não é apenas um circuito mais fechado de amigos nas redes sociais ou na escola, é uma maior abertura ao outro e mesmo maior empatia, não só ao outro, mas enfim, ao mundo em que vivemos. E, portanto, é por isso que considero isso como um fator positivo, não é? Falou de uma questão, ou passou por uma questão que me parece que é muito persistente neste momento, ou é um caso que tem levantado questões específicas que têm a ver com o que acontece quando os dois pais estão em casa, em teletrabalho e têm crianças pequenas, porque os infantários estão fechados, como sabemos, e isso coloca, de repente, problemas inesperados que têm a ver com a gestão do tempo, com o trabalho ao mesmo tempo em que se cuida da criança. Como é que se lida com isso? Pois, na minha opinião, um deles devia estar, pelo menos em tempo parcial, para não dizer que não devia estar a trabalhar, não é? Porque não é possível estar o pai e a mãe em teletrabalho e conseguir tratar de crianças pequenas e, ao mesmo tempo, responder às solicitações que lhe são pedidas no trabalho. Repare, isto dá uma angústia, que é a angústia de estar a ser um péssimo mãe, uma péssima mãe, um péssimo pai, porque não conseguem ligar às crianças, as crianças também não percebem, no fundo pensam assim, então, mas eu afinal tenho a minha mãe e o meu pai em casa e ainda me ligam menos do que os bocadinhos, têm em full time, ainda me ligam menos do que quando tinham aos bocadinhos. E, por outro lado, uma angústia enorme de serem péssimos no trabalho porque não estão a responder às solicitações do coordenador, ou do patrão, ou do chefe, ou seja quem for, ou deles próprios, se forem os chefes, que sabem que têm que resolver aquilo, que têm que fazer aquele trabalho até ao fim da tarde e que, se não fizerem, obviamente podem ter um emprego em risco ou não ter um emprego em risco, mas estão a ter uma má performance e que isso pode afetar o futuro deles, inclusive a progressão na carreira e uma série de aspectos. E, portanto, é uma dupla frustração, não é? É uma frustração profissional e uma frustração parental, pessoal. Isto só se resolve, não vale a pena estar a pensar que se consegue aos bocadinhos. Eu acho que só se resolve porque as crianças estão habituadas no infantário a pintar, a brincar, e realmente estão 4 ou 5 meses fechadas em casa, é terrível. E, portanto, ou um deixa de trabalhar, ou então arranjam horários desfasados, e um trabalha das 8 da manhã às 2 da tarde, e outro das 3 da tarde às 8 da noite. E agora, os dois, como eu tenho visto algumas reportagens, os dois a trabalhar no computador e as crianças aos berros é que não, porque isso desestrutura completamente a personalidade daquelas crianças. Os pais também não se vão sentir felizes, vai aumentar a ansiedade e, portanto, não vai correr bem com aquela família. Há outro tipo de situações que têm a ver com famílias, enfim, que têm relações menos saudáveis, vamos chamar-lhes assim, onde há mais vazio, onde há mais conflito e que neste momento, estando confinadas, há pelo menos muito mais tensão ou possibilidades de tensão. Como é que se deve lidar com isto, quer dizer, para não afetar o desenvolvimento da criança que está em casa a assistir, não é? Pois, eu ainda hoje li uma notícia que a violência doméstica estava a aumentar e que havia mais 4 reportes por dia do que o habitual. E, portanto, o que o Pedro está a falar nem sequer é violência doméstica neste sentido, este é o extremo, não é? Mas este também é um problema, ou seja, é engraçado que, por estarmos confinados, não só baixou a poluição de forma brutal, o que é ótimo. Essa é uma coisa, e eu por acaso há bocado não me lembrei de dizer, mas isto é uma coisa que sensibiliza muito os adolescentes. Os adolescentes, por causa da Greta, etc., estão muito preocupados com o planeta e, portanto, dizer-lhes
quando está a família toda irritada e mal disposta, a dizer-lhes, ouve, nós estamos confinados, vamos ver pela positiva, cada um de nós vai dizer um aspecto positivo e lembrar-nos que, que o facto de andarmos menos na rua, menos de carro, menos de transportes, menos aviões, que resolveu o problema da poluição, pelo menos nos dias mais próximos. Mas, portanto, além de haver menos poluição, há menos acidentes, há menos traumatismos, há muito menos infecções, porque, por exemplo, as crianças que estão no jardim infantil ou em idade escolar mais novinhas, com facilidade têm infecções respiratórias, têm gastroenterites e praticamente não há, porque estão em casa protegidas. É terrível, terrível no sentido positivo. Eu, como pediatra e fazendo consulta, tendo consultório particular, recebo dezenas de telefonemas por dia. Eu não recebo um telefonema por dia, eu sou até estranha, chego ao fim do dia e penso, mas ninguém precisou de me ligar. E, portanto, isso está controlado, mas realmente, por vezes, aumenta a violência dentro de casa. Não só física, e enfim, os casos mais extremos, mas principalmente verbal. E realmente tem que haver um grande controle e eu acho que aí o adulto tem um papel muito importante porque é o adulto que tem que se controlar mais, não é? E repara, um aspecto que nós não falámos ainda aqui, que é o aspecto dos pais separados e que têm os filhos em guarda partilhada. Ou seja, estão, por exemplo, uma semana ou 10 dias em casa da mãe, depois uma semana ou 10 dias em casa do pai. Esse problema foi posto inicialmente se podiam mudar de casa e foi aceito que sim, portanto, ao fim da semana, ao fim dos 10 dias, eles mudam tal e qual como é hábito. Muitas vezes há conflitos entre este pai e esta mãe, e nesta altura, mais uma razão para procurarem resolver os conflitos sem ser à frente da criança. Em relação aos pais que estão junto dos filhos e confinados em casa, há um aspecto muito importante e que eu queria chamar a atenção, que é quando o pai e a mãe estão em desacordo em relação a qualquer coisa relativamente à criança. Sei lá, o adolescente de 14, 15 anos, rapaz, que é a fase pior para os jogos de computador e que está ali ligado ao Fortnite e está há 3 horas no Fortnite. E a mãe vem dizer, estás há 3 horas no Fortnite e agora isto tem que acabar e vais fazer exercício de ginástica, ou vais lanchar, ou vais estudar, ou vais fazer qualquer coisa. E eu ia dizer ler um livro, mas nós já nem dizemos isso porque ninguém lê. Ou vais fazer qualquer coisa. E o pai diz, coitado do rapaz, estamos aqui confinados, deixa-o lá continuar nos jogos. Não pode ser, não é? E depois a mãe diz, sim, mas ele já está há 3 horas, isto faz mal, ele vai ficar viciado. E o pai diz, sim, mas tu também estás a fazer não sei o quê. Não pode ser. Ou seja, se o pai e a mãe discordarem, tenham a criança 2 anos ou 3 anos, ou tenha 17, eles à noite, quando estiver a família toda a dormir, podem discutir, matar-se entre aspas, podem discutir, podem até a exaustão, a razão e as razões da razão. Mas em frente ao filho nunca podem ter opiniões, têm que aceitar a opinião do outro, quem teve a primeira opinião, paciência. Porque, além de dar insegurança às crianças, às pequeninas, eles percebem rapidamente, e os adolescentes ainda mais, percebem que, havendo ali discordância, há hipótese de chantagem emocional e rapidamente começam a fazer com um com o outro chantagem emocional. E já agora chama a atenção, nesta pequena história de já estás há 3 horas no Fortnite, que é o querer que interrompam o jogo quando estão há 3 horas ou há 2. Não deve ser assim. É como qualquer de nós está a ver um filme ou fazer qualquer coisa que nos está a dar prazer e dizerem já estás aí há 3 horas, agora tens que parar de repente. Deve ser ao contrário. Deve haver naquela casa uma regra que é assim, muito bem, queres jogar Fortnite? Eu agora não sei porque é que embirrei com Fortnite, porque é aditivo. Queres jogar Fortnite ou outro jogo qualquer, jogas das 2 às 4, ou das 4 às 6, ponto. E isso é combinado ao domingo, para a semana toda. E, portanto, ele já sabe que às 4 ou às 6, quando acabou aquele período, acabou. E aí ele não pode protestar. E aceita muito mais, porque já sabe quando vai jogar que é das 2 às 4. E, portanto, nunca depois, mas antes. Já agora reparei que disse que ninguém lê, nem neste período de contenção notou que há mais, ou pensa que há mais possibilidade
de criar hábitos de leitura, que são hábitos que Não, são diferentes porque exigem mais paragem, mais concentração? eu achei que sim, e tenho dito isso a alguns, agora já digo menos, mas tenho dito isso a alguns adolescentes, e eu tenho 7 netos, todos adolescentes, portanto tenho 7 netos entre os 11 e os 19 anos. E pensei, e alguns liam aos 12, 13 anos, liam imenso e depois deixaram de ler. E pensei, uma fase ótima, e até tentei prestar-lhes livros e não sei o quê. Não, 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 é como tudo, faz-nos alguma impressão, a geração que lê faz alguma impressão à nossa geração, mas eles são diferentes, completamente diferentes, e portanto nós temos que pensar em formas diferentes de os estimular, e o livro em si já não lhes diz muito, é triste, mas é verdade. Se a escola devia estimular mais a leitura, a escola tenta estimular, mas eu acho que estimula pouco. Eu, uma vez, até com uma neta minha, aconteceu uma cena muito engraçada, porque dei a boleia, enfim, porque íamos almoçar a uma neta com duas amigas, e estavam no 11º ano. E, e elas iam a conversar, a perguntar, porque era obrigatório ler os Maias, e depois fazer lá, descrever, não sei o quê. E estavam a perguntar umas outras, tu já leste? E a outra dizia, eu comecei a ler, mas não percebi nada daquilo. E depois diz uma, não era melhor nós vermos o filme para percebermos o livro? Ou seja, é exatamente o contrário do que é suposto. Elas o que achavam, a forma como achavam que iam depois fazer o resumo dos Maias, era ver o filme, e depois então é que iam ver se percebiam o livro. E portanto, isto não houve Não uma criou essa oportunidade. tentámos contrariar isto. E eu acho que temos que pensar novas formas, isto não pode ser contrariado porque acho que não resulta. Temos que pensar em outras formas de estimular a leitura, olha, nem que seja pela leitura de jornais, e tentar fazer isso na escola, que eles comentem, escolham uma notícia e comentem, leiam, tenham que ler um jornal por semana e escolham uma notícia e comentem, quer dizer, coisas, textos mais pequenos, mas que os estimulem. Nós hoje estamos em contenção, mas no futuro não estaremos. Nós estaremos em casa, esperemos que, aliás, que não seja durante muito tempo, porque isso será uma boa notícia do ponto de vista, como reflexo da crise de saúde pública. No futuro, na relação entre familiar, entre pais e filhos, como é que será o país que se segue? Pois, não é fácil. Eu acho que vai ser difícil para alguns casamentos e, portanto, do ponto de vista familiar, e na China já se verificou isso, houve divórcios, mais divórcios. Não sei se tem ideia, mas Portugal é o país europeu com o maior número de divórcios por 100 casamentos. Era o maior em 2017, acho que em 2018 é o segundo da União Europeia. Eu disse da Europa, mas da União Europeia. Portanto, eu acho que alguns casais não vão conseguir ultrapassar esta fase, que é uma fase que é preciso ter a tal resiliência que eu disse. Vamos entrar em recessão económica, e ouvimos ontem o nosso Ministro das Finanças dizer que provavelmente vai ser mais duro do que a crise de 2008, 2009, e obviamente que entrarmos em crise económica quando estamos a recuperar de outra, isso vai ser terrível para nós, provavelmente com alguma diminuição de vencimentos, com mais desemprego, com mais dificuldade de trabalho, menos turismo. Eu acho que as pessoas nunca mais vão viajar como viajavam até aqui, que realmente se estava a viajar de uma forma completamente louca. E eu ano passado viajei muito, e pensei para mim, cheguei ao fim do ano e pensei para mim, eu não sei porque é que estou com esta ânsia de viajar tanto, e depois viajei em trabalho e viajei sem ser em trabalho. E este ano pensei, eu se calhar já estava a pensar no coronavírus. E portanto, nunca mais vai haver este turismo desta maneira, e como sabe, Portugal vivia muito, e a saída da crise foi muito à custa do turismo. E portanto nós vamos ter alguma dificuldade em que a nossa economia volte a ser o que era, digamos, em 2018, início de 2019.
E isso vai ser perturbador para as famílias, para os portugueses. E, portanto, não vai ser, do ponto de vista social, não vai ser fácil. Agora, acho que aprendemos todos a ser mais solidários, aprendemos todos, se calhar, a olhar mais para os idosos. Vamos ter que decidir como é que é esta coisa dos lares dos idosos e dos cuidados continuados, porque se tivermos outra pandemia daqui a uns anos, isto realmente não é solução, percebemos que eles não estão protegidos de maneira nenhuma. E, portanto, esse é outro aspecto. Uh, Olha, e no seu caso, quer dizer, nós todos estamos a confrontar-nos com o novo, não é? E a criar pensamento quase instantâneo, mas que pode alterar a nossa forma de viver, de pensar e de nos comportarmos. É também o seu caso? Não, é também o meu caso. Primeiro, acho que todos nós, e eu também, vai ser um prazer sair à rua, passear, encontrar as pessoas. Aliás, quando falo com os meus amigos e com a família, e não sei o quê, em Skype, o telemóvel, WhatsApp, seja o que for, estamos sempre já sempre a pensar, depois vamos almoçar, depois vamos encontrar-nos, depois vamos passear, depois vamos dar passeios. E, portanto, o reencontrar-nos vai ser muito bom para todos. E isso vai criar laços diferentes, eu acho, porque percebemos que aquela palavra saudade que se diz que só se tem em português, percebemos o que é e, portanto, percebemos que no fundo nós muitas vezes, pela vida completamente incrível que temos nas grandes cidades, estamos meses sem falar com amigos, meses sem encontrar amigos. Eu acho que isso vai mudar e vamos tentar encontrar-nos mais, não andar a trabalhar que nem uns loucos para cá e para lá, e fazer e encontrar mais os amigos e ver mais a família. Eu acho que isto, depois, quando já não estiver a família, portanto, as famílias que agora estão vacinadas e que não são as famílias alargadas, são as famílias mais curtas. Quando pudermos estar em família alargada, isso vai ser vivido com uma alegria fantástica. Agora, deixe-me só dizer-lhe uma coisa para acabar como profissional de saúde. Eu espero que isto sirva, e vou dizer isto muito sinceramente e muito sentidamente. Eu fui médica no Serviço Nacional de Saúde, mas com cargos, enfim, noutras instituições de saúde, mas sempre instituições públicas, portanto, servindo a população portuguesa durante 48 anos. Eu exerci medicina. E vi a criação do Serviço Nacional de Saúde e depois, de há uns anos para cá, ainda como até diretora clínica do Hospital Santa Maria e diretora da pediatria do mesmo hospital, o Serviço Nacional de Saúde, a degradação, a falta de recursos humanos, a falta de equipamento. Sem os políticos olharem para a saúde como essencial, e portanto eu espero que o mais importante de tudo isto que estamos a viver seja perceberem todos como nós não somos ninguém se não forem os serviços de saúde e se não forem os profissionais de saúde, e que sejam respeitados e que se olhe para eles agradecidos, como temos olhado agora, mas que se olhe sempre, porque se sacrificam e não pedem mais nada, não pedem aumentos de ordenado, não pedem nada para eles, só pedem segurança e, portanto, que haja equipamento para os proteger, e estão ali na linha da frente, oferecendo a vida e muitas vezes pondo em risco a vida da família. Assim seja. Maria de Sá Machado, muito obrigado por ter estado connosco nesta conversa. Muito obrigada. E muito obrigado a si que esteve desse lado a ver-nos. Nós voltamos amanhã, sempre à hora certa. Amanhã vamos falar de desigualdades sociais e sobre, sobretudo, como combatê-las neste período de pandemia e sempre para falar do país que se segue.